Matheus, a gente teve uma conversa muito boa aqui, né? A gente sabe que está caindo muito o preço do Mega, muita gente reclamando. Inclusive, recentemente, as operadoras estavam brigando entre elas. Chegou a nível de operadora, falando que realmente está perdendo o racional para ganhar mais cliente, né? A Vivo falando da TIM. São duas operadoras falando assim, a gente está no grupo dos provedores, vivenciamos diariamente esse tipo de discussão, né? Provedor baixando muito ali o valor ali dos planos, né? Para realmente ter uma carteira maior. A gente não sabe qual que é realmente o objetivo, se é crescer para vender ou se é realmente ter uma carteira para perpetuar, né? E fazer realmente uma história, um negócio, né? Redondo, bem gerido, né? Mas enfim, vamos aqui ao nosso tema pontual, marketing. Qual é o maior erro dos provedores que você está enxergando aí no seu dia a dia na questão do marketing? Eu acho que um dos principais erros está na não profissionalização do marketing. Na verdade, eles pensam em investir na rede, investir em equipamento. A gente vê eles nas feiras e eventos. A gente roda o Brasil aí todo ano. A gente vê eles nas feiras e eventos, os stands, né, de equipamento sempre lotados, eles pensando em tecnologia, mas muitas vezes não procurando soluções para vendas, né? A gente tem a máxima que 80% dos problemas de uma empresa são resolvidos com vendas, né? Que é onde entra o caixa, cara. Então a primeira questão eu acho que é essa, né? Tá na profissionalização, mas para não ficar tão amplo, né? Eu acho que a gente tem visto que os provedores muitas vezes eles ficam mostrando mega e mostrando valor. Mostra mega e mostra valor, mostra mega e mostra valor. Então, quais são os diferenciais competitivos que aquele provedor está trazendo para o mercado? Pô, beleza, comprei um outdoor, coloquei lá, eu vou veicular esse outdoor durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, fechei ali minha campanha. Cara, o que eu vou trazer diretamente de benefício? Geralmente estão brigando por preço. Assim, a maioria deles estão colocando mega e preço. Então, vão-se nos eventos e aí aprendem a forma de colocar o mega, tantos megas para que, de fato, apareça lá. Você coloca a maior velocidade que você tem nos seus pacotes e o menor valor que você tem. A gente vê assim, 80% dos provedores fazendo isso, mas mais uma vez a gente volta. Cara, você está competindo com quem? Está brigando por preço. Né? O cliente que vem por preço, ele vai por preço. Então, você vai sempre manter esse preço? Vale a pena você entrar nessa briga? Então, a gente tem que começar a entender quais são os diferenciais competitivos que o meu provedor pode trazer. Então, a gente passou um pouco da época até, e aí os provedores começaram a entender que uma forma de poder fazer bem feito é trazer SVAs e para poder pagar menos impostos. Se a gente passou um pouco desse momento que a gente só traz um SVA para, de fato, pagar menos impostos. A gente tem que começar a pensar em SVAs que vão trazer, de fato, benefício para o meu usuário final. Então, a gente tem lá provedores que, por vezes, assinam, né, vários SVAs, tem lá na sua base, para simplesmente elisão fiscal ali, para poder abaixar um pouquinho a coleta de impostos. Mas quando você vai ver, e a gente vai entender com o próprio usuário, qual é o uso daqueles SVAs pelos clientes finais, cara, são baixíssimos. Então, está adiantando eu colocar esse SVA? Então, o primeiro pensamento, eu acho que é esse, dentro da profissionalização. Cara, eu vou colocar um SVA para dentro, qual SVA que vai, de fato, conversar com o meu público? Ou estou colocando um SVA ali que não tenha valor algum? Então, são algumas dessas questões que a gente tem que pensar. A segunda não investir em marketing, é outra. Né? Eles querem um comercial que tira pedido. Então, cara, tá lá o próprio dono, às vezes é conhecido, as pessoas ligam para ele, mas não tem-se um trabalho de marketing, que a gente pense em um marketing que seja estruturado, um processo de marketing, porque vendas é um processo. E às vezes a gente leva vendas para um caminho que vai... parece que é algo místico, sabe, Rodrigo? É o que eu tenho visto nos provedores. Parece que é algo místico. Tem um porquê. Cara, esse mês foi bem, esse mês não foi bem. Cara, tem vezes que meu vendedor vai bem, tem vezes que meu vendedor não vai bem. Por quê? Porque ele não tem técnica. Ele não tem técnica. E não é que a gente não tenha essa mudança entre os meses. Isso acontece em qualquer negócio. Tem essa sazonalidade. Entretanto, a venda ela é uma técnica que a gente pode processualizar e, através de números, nós vamos entender como é que a gente pode melhorar e aumentar as nossas vendas. Então, essa gestão que muitas vezes os provedores fazem, parece que só Sol, que o Júpiter não alinhou com Marte, por isso esse mês a gente não vendeu. Cara, não funciona assim. Então, a gente tem que entender quais são os indicadores, entrar na empresa, entender quais são os indicadores que, de fato, estão fazendo aquele provedor não vender tão bem, que de fato estão diferenciando um comercial que ele tem do outro, mas em média no Brasil, o que a gente tem? A gente tem os donos contratando alguém para poder fazer design, joga esse design no outdoor para competir
puramente por preço. Alguns deles até fazem tráfego pago no Facebook, mas também só jogam preço como promoção. Os leads caem para o comercial e o comercial faz a tiragem do pedido. Então ele tira o pedido ali e aí, de fato, ali, beleza, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. E aí ele se vê muito na mão do investimento. Pô, esse mês eu investi bastante, claro, eu tive um retorno maior. Mas qual que é a grande jogada aqui? A gente conseguir processualizar em que eu tenha, claro, os clientes que eu adquiri. Mas para eu poder abaixar o custo de aquisição do meu cliente, então eu começo a fazer alguns trâmites orgânicos, alguns processos orgânicos, que é ligar para a minha base. Cara, os clientes muitas vezes não ligam para a própria base, para poder, dentro da base, tirar indicações, pessoas que estão procurando. Fidelização da base. Então, muitos deles não procuram fidelizar a base, ou seja, fica-se na troca. O cliente veio esse mês, daqui 3 meses ele sai, eu vou... E a minha média sempre continua a mesma de clientes, porque o meu turnover de clientes é alto. Entra muita gente, sai muita gente. Entra muita gente, sai muita gente. Como é que eu consigo reduzir, ou seja, como é que eu consigo cativar os meus clientes para fidelizar? Porque fidelizando clientes, Rodrigo, a gente tem o nosso provedor crescendo. Não é só quanto eu coloco para dentro, mas é quanto eu deixo de sair. Então, eu retendo esses clientes, transformando clientes em fãs. Quais são os dispositivos que eu posso fazer através da comunicação, através do marketing? Porque marketing também é isso, tá? Como é que eu posso fazer para que eu possa fidelizar o meu cliente? Para que ele possa se tornar um fã da minha marca? Cara, os provedores não se atentam para isso. Os clientes têm que se tornar fãs. Por quê? Porque a gente tem que falar bem. Eu quero meus clientes falando bem. Eu quero meus clientes defendendo a minha marca. São eles que estão nas ruas. São eles que estão nas cidades. E são eles que as pessoas perguntam, pô, qual que é o provedor na tua casa? Pô, qual que é a empresa que te atende lá? Te atende bem? Cara, eu preciso ter um fã que fale assim, cara, é muito boa. Ou quando tem um problema, eu logo tenho um atendimento, eu logo tenho um suporte. Cara, eu falo direto com fulano de tal e ele me atende muito bem, ele resolve o meu problema. Então, quais são as práticas que eu estou fazendo para, de fato, fidelizar os meus clientes? São essas questões, ou a falta delas, que para a gente ver que são os maiores erros dos provedores. Basicamente, nosso mercado tem crescido e cresceu por uma falta de demanda que se tinha. Cresceu por conta disso. É difícil falar, é uma palavra dura da gente falar, né? A gente quer alguém que coloca para cima, mas a gente precisa entender, diagnosticar o mercado. O mercado cresceu muitas vezes por conta disso. Mas o que nós vamos fazer para frente? Cara, para frente só vai sobrar lugar para quem estiver fazendo uma gestão de comunicação e de marketing profissional, que esteja adequado aos padrões, que esteja dentro daquilo ali que se espera de um setor que quer crescer, de um setor que está em pleno vapor. Então, assim, basicamente é isso, né? A gente vê que tem essa necessidade do mercado ir para frente. E para ir para frente, a gente precisa que os provedores se profissionalizem, principalmente a área de marketing e de gestão.